Muito bem, agora são 8h11. Nós estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje, 12 de maio, dia da enfermagem, dia do enfermeiro. Eu acho que não só o nosso programa aqui, o Folha no Ar, como toda a nossa programação, todo o grupo Folha da Manhã, né? Todo o grupo Folha com o jornal Folha da Manhã, InterTV, Plena, a Rádio Hits Macaé, homenageando aí os enfermeiros, muito mais do que, né, mais do que nunca. Sempre reconhecemos, mas agora mais valorizados ainda. Voltamos com esse programa de hoje, que recebe o médico infectologista Dr. Nélio Artiles, no Folha no Ar, primeira edição, Aloysio Abreu Barbosa, e tem também aí as perguntas do grupo, tem o pessoal, né, já comentando aí também no Face, enfim, a gente segue também nessa pauta ainda, né, Luiz? Tem a questão da testagem, tratamento, e tem uma série de assuntos aqui para programa até meio-dia. Aloysio. Você deixou uma pergunta, Cláudio. Você quer refazer para quem entrou? Era com relação a questão. Era a questão com relação à finalidade do hospital de campanha, né, que o doutor Nélio colocou muito bem, que ele não dispensa também, mas uma das coisas que a gente colocava aqui era como que ele via também na área de equipamentos e de profissionais, alguns até dispensados dos hospitais por falta de movimentação, em alguns setores dos hospitais. Claro que tudo continua, né, mas tem certos setores que pararam também. Eu gostaria que ele emitisse opinião sobre, por exemplo, esses equipamentos que serão utilizados no hospital de campanha, se então não poderiam ser utilizados nesses hospitais que estão com leitos ociosos aí e não estão fazendo parte desse controle, desse combate aí ao coronavírus. Nélio, Cláudio, só um segundo, Cláudio, se me permite, só como eu apurei essa matéria, participei da apuração dessa matéria. Um dos principais problemas da instalação do hospital de campanha é a falta de respirador. Formar equipe e respirador. Só para complementar. Entendi. Pois não, né? Verdade. Isso tem a ver mesmo, Cláudio. Você, como colocou, eu acho que... Eu fico pensando, claro, que são comparações bem distintas, tá? Vou falar aqui uma coisa, mas é bem distinto. Eu fico... lembrando aqui do todo o investimento que foi feito, por exemplo, na Olimpíada, né, no Rio de Janeiro, né, e a gente comparar o que foi investido aqui e o que foi investido em outros lugares, né, claro que aí o sentido era outro, né, com outro objetivo, obviamente, mas no sentido, quando você prioriza verbas para fazer investimentos, eu volto a falar dessa questão, né, tenho independência para falar isso. Acredito que os hospitais que estão com uma dificuldade grande, o próprio Cláudio comentou isso e eu concordo com ele, isso poderia deixar legados, né? Quer dizer, apesar de ser uma luta ferrenha, difícil, né, num momento realmente de desafios, mas quando você possibilita um investimento em áreas que já fazem esse atendimento ao público, isso pode deixar legados, pode deixar estruturas prontas, né? E é claro, Aloysio, que a falta de material, de insumos, isso tem também um gargalo muito grande, né? Quer dizer, e falta isso no mundo inteiro, né? Quer dizer, a falta de respirador não é aqui só, né? Nós temos isso em todos os lugares. Então, buscar da melhor forma possível, usar a política, usar a parte de relações internacionais, enfim, para se conseguir essa aparelhagem e para equipar. Né, equipar realmente. A questão do hospital de campanha é que logo após ao findar o hospital de campanha, ele vai ser retirado, ele vai embora, né? Quer dizer, é algo que é transitório, ele é evanescente, ele vai estar só no momento e depois ele sai. Então, mas acredito que no momento nós estamos, né, atendendo bem. Aqui em Campos, estou falando, né? No Rio de Janeiro a situação é complicada, porém, aí volto a falar, hospitais federais, e aí são vários hospitais, o próprio Hospital Servidor do Estado, o Hospital Cardoso Fontes, entre outros, Bom Sucesso, né, que inclusive o diretor do Hospital Bom Sucesso foi afastado, né, pela MP, porque não tinha tomado atitudes adequadas, tinha aparelho respirador sobrando, porque o hospital não se adequou
a questão da pandemia. Então, você vê, existiam aparelhos que estavam ociosos, né, enquanto estava se buscando comprar e implantar os hospitais de campanha. Então, eu acho que é necessário, nesse momento, né, ter bom senso e direcionamento correto e responsável do dinheiro público, né? Temos aqui perguntas também, como o Cláudio já citou, temos perguntas do grupo, temos perguntas feitas aqui no streaming do programa. Temos aqui uma pergunta do Marcelo Cordeiro. Adriana Mello, que é ouvinte assíduo do programa. Beijo, Adriana, querida amiga. Sim, confirmado, o vírus chegou em janeiro, significa que foi antes do carnaval. Vários jornais anunciaram na época, sem muita ênfase. Na verdade, Adriano, o caso foi comprovado agora, não tinha como noticiar com muita ênfase se você não tinha comprovação. A comprovação veio agora, veio através de pesquisa alguns meses depois. O primeiro caso registrado foi em fevereiro, não é isso, Nélio? Antes desse foi em fevereiro. No Brasil, né? Está falando? Isso. Fevereiro. Então, aqui Marcelo Cordeiro, biólogo, pergunta se a curva está, quem acha que quer dizer além, enfim, está aquém e muito não se deve ao não cancelamento do carnaval. Qual a sua opinião, Nélio? Pois é. E se a gente considerar isso, Marcelo, um abraço aí para o Marcelo, a gente tem, na verdade, já alguns estudos mostrando de genótipos do vírus, alterações genômicas do vírus, que o vírus ele tem uma capacidade de mutação grande. Na verdade, ele já é um reflexo de uma mutação, né? O coronavírus ele é facilmente encontrado em animais, particularmente morcegos, e essas mutações elas já são conhecidas de muito tempo. Nós convivemos com o coronavírus há muitos anos, né? Na verdade, o reconhecimento foi da década de 60 para cá, mas o coronavírus faz parte. Todo ano, todos nós aqui temos resfriados com coronavírus. Então, mas sabe-se que muito dessa passagem, da evolução do vírus, né, essa parte evolutiva do animal para o ser humano, ele passa por vários animais. Parece que esse SARS-CoV-2, que é o 7º conhecido, ele teve uma mutação muito rápida, ele teve uma evolução muito rápida. E por isso que ele é tão desconhecido assim. E a transmissibilidade dele é um negócio assim absurdo, ele realmente tem uma capacidade muito, muito fácil de transmissão. E parece que, se a gente considerar a política chinesa, é claro e óbvio que esse vírus não começou no final de dezembro. Vamos combinar, né? É óbvio que isso estava muito antes. E é possível que esse vírus, essa doença, esteja já presente, já de meados do ano passado. E eu tenho certeza que em breve tempo nós vamos ter essa interpretação e reconhecimento científico de que esse vírus está há mais tempo. E, inclusive, na Europa, já foi percebido que esse vírus circula em janeiro, já vinha circulando em janeiro, né, um quantitativo relativamente grande. E por que não no Brasil? Né? A gente não pode... imagina, um vírus que 80% dele é infecção leve ou, né, um quadro gripal leve, né, sem grandes manifestações. 15 a 20% que vai precisar procurar uma assistência médica, um contato médico, uma coisa assim. De 5% para baixo é que vai evoluir para quadros mais graves. Então, é claro que esse vírus pode ter chegado antes. Aí você fala, Marcelo, do carnaval. É verdade, é possível, e aí a gente pode imaginar aquele reflexo que a gente comentou, Luiz, das 2 semanas depois, né? Quer dizer, se a gente considerar o carnaval e 2 semanas depois, a gente vai ver que começa a pipocar os casos. Tá? Então, é possível que o carnaval tenha sido um gatilho, sim, né? Ou tenha ajudado a ser um gatilho, né? Para um espalhamento maior da doença. Isso aí é uma coisa que tem que ser considerado, sim. Mas, com certeza, esse vírus está mais tempo com a gente. Com certeza. E aí vem aquela conversa que a gente conversou, Luiz, até semana passada, sobre aquele estudo lá em inglês, mostrando que a quantidade de casos aqui, certamente, é muito maior do que aquilo que a gente se apresenta na notificação. Né? Isso é claro que a gente não pode colocar números exatos, apesar de a gente fazer projeções matemáticas,
mas a quantidade de pessoas infectadas hoje no Brasil, aquela curva nossa ali é só para inglês ver, é para a gente ver, mas está muito além daquilo ali, né? O que não é, se a gente considerar a importância de que, para que uma curva epidêmica diminua ou se achate, quando ela é para chegar ao seu ápice, a regra epidemiológica é que a população tem que estar contaminada em torno de 50%. Isso é real. Quer dizer, a curva só vai baixar quando a gente chegar em torno de entre 40% e 60% da população contaminada. Então, né, se for o caso, né, tomara que isso realmente já esteja acontecendo mesmo, para poder a gente começar a descer nessa curva de mortalidade que tanto nos preocupa. Eu acho que eu respondi o Marcelo, né? Eu acredito que sim, a Adriana também. A Adriana, na verdade, não faz uma pergunta, ela faz uma observação. E Marcelo também, Marcelo, querido amigo, assim como a Adriana, um abração, Marcelo, obrigado pela audiência. Agora, o estudo que você se referiu aí, que a gente andou discutindo, eu te ouvi para repercutir o estudo da Fiocruz, né? Ouvi você e ouvi o Rodrigo Carneiro, também médico infectologista. Eu citei dois estudos. O primeiro foi do Imperial College London, que é uma instituição, né, começou de hoje, é uma instituição que tem alguns séculos já na Grã-Bretanha. E para citar o grau de importância dela, quer dizer, além da respeitabilidade que tem ao longo de séculos, né, com pesquisa, os estudos desse instituto, do Imperial College London, que fizeram não só o Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, rever aquela tática de imunização do rebanho, isolando só os grupos tidos como de risco, né, a vertical, e adotar a horizontal. E influenciou para que Donald Trump fizesse a mesma coisa. Então, se fez com que dois dos homens mais poderosos do mundo, certamente o homem mais poderoso do mundo, rever sua posição, é porque tem peso, né? E esse estudo divulgado na terça-feira da semana retrasada, se eu não me engano, da semana retrasada, ele apontou naquele momento que no Brasil, com base em modelos matemáticos, como você falou, Nélio, mas que no Brasil os números oficiais corresponderiam a apenas 10,4% dos casos totais. Que, grosso modo, quer dizer, se multiplicar por 9 aí os números, né? É uma coisa espantosa. Verdade. Mas é possível, não é impossível, não, porque eu falei com você, existe, teoricamente, é bem possível. E aí a gente vai e discute, sabe o quê? Em cima disso, a testagem. Quer dizer, a testagem, a dificuldade de testagem hoje, de material mesmo, né, para se fazer, o Brasil está desenvolvendo, a Fiocruz está desenvolvendo, a Dr. Lutz, tem vários locais no Brasil que está desenvolvendo, mas isso é um processo que demora. E essa testagem, quer dizer, quando se fala em testagem, a gente fala mais na testagem de anticorpos, né, que é o teste rápido, por exemplo, que é um exame falho, de uma certa forma. Falho em dois sentidos. Que primeiro, para dar positivo, a pessoa tem que ter tido contato coisa de 7, 10 dias para trás, né, de preferência acima de 10 dias. Então, quem está gripado, quer fazer o teste, talvez dê negativo, porque demora 10, 14 dias aí para ficar positivo. E também o fato de dar falso negativo, quer dizer, mesmo você tendo anticorpo, se você fizer o exame, pode dar negativo, mesmo a pessoa tendo anticorpo. Então, todos esses exames de testagem, eles não são 100%, né? E, inclusive, a pesquisa do vírus através de swab, nasofaringe, orofaringe, quando você faz a raspagemzinha lá atrás para procurar traços do DNA, praticamente DNA viral, ele simplesmente, às vezes não acha, né? O vírus é um vírus RNA, né? Na verdade.
Se você não conseguir achar o vírus, não quer dizer que não tenha. Então, olha só, as testagens, por isso que eu estou falando, números, eles são relativos, mais em termos de projeção matemática mesmo. Porque mesmo que a gente ofereça, porque Campos, por exemplo, o município de Campos, a Secretaria de Saúde oferece a testagem, sim, para todos os profissionais da área da saúde e oferece para todo o pessoal da segurança, né, por exemplo. Mas oferece não para quem está sintomático, para quem tem algum grau de sintomatologia, obviamente, né? Então, mesmo assim, você não consegue, e claro, em cima dos pacientes sintomáticos, né? Óbvio, né? Então, em cima, para se fazer diagnóstico, eles fazem a testagem. Mas costuma demorar, porque não é um exame fácil de fazer, é um exame que é processado, é uma reação de cadeia de polimerase, você precisa de toda uma estrutura. Então, por isso que a fila de exame tem sido muito grande. Por isso que às vezes demora muito. Diferente do teste rápido, que fica pronto rapidamente. Então, a testagem da população toda não cabe. Né? A gente não consegue fazer, infelizmente. Né? Um dos elementos que fez o Imperial College London apontar o Brasil. Aliás, essa subnotificação de 10,4, esse estudo do Imperial College London, ele foi relevante para o Brasil por dois motivos. Foram 49 países pesquisados. O Brasil é o país com a maior transmissibilidade da doença, cada um transmite para 3, 2,8, na verdade, mas aí você tem que aproximar para 3, né? Não existe 2,8 pessoas, né? Então, para 3. E o de maior subnotificação. Né? Eu já citei aqui o percentual dos casos, os números oficiais corresponderiam a apenas 10,4% dos casos reais. Daí, talvez, até o município de Campos, por exemplo, está agora apresentando na estatística pessoas com doença respiratória. Porque a subnotificação está ali. É só você pegar pessoas com síndrome respiratória no mesmo período desse ano, no mesmo período do ano passado, o único elemento novo que você tem na equação de 2019, ou 2019, 2018 para 2020, é SARS-CoV-2. Não tem muito erro, né? Verdade. O resto é caso de corona que não foi notificado. Continua tendo, quer dizer, o influenza ainda continua tendo. Mesmo, quer dizer, os vacinados estão mais protegidos, quem vacinou para gripe. Mas o influenza faz, exatamente igual, né? E existe pessoas não vacinadas e existe também vacinados que também pode ter, que não pega 100%, a vacina não é 100% eficaz, mas protege bastante. Mas a subnotificação é real e concreta, a gente sabe disso, é perfeito, e por isso que a gente tem que imaginar, Campos, por exemplo, está fazendo, sim, em cima dos doentes, né? Mas tem gente que não faz, quer dizer, e tem pessoas, inclusive, que estão com quadro respiratório que não vão nem procurar médico, até porque a orientação normalmente é para ficar em casa mesmo, né? A orientação é para ir ao hospital só se a pessoa estiver sentindo algum processo, né? Até porque, Luiz, hoje um dos lugares de maior contágio que existe é o próprio hospital, né? Olha o Aldir Blanc, né? Que recente, né, teve um quadro renal, não é isso? Uma pielonefrite, sei lá, foi para o hospital, quer dizer, na verdade ele pegou lá, ele entrou com uma coisa e saiu com outra. Saiu não, né? Infelizmente não saiu, né? Esse grande monstro aí da música, né? O Aldir Blanc, uma perda realmente irreparável, mas em cima justamente disso, a Covid passou a ser uma infecção hospitalar. Importante. Então, a gente deve evitar. Deve evitar ir nas assistências de saúde, porque ali existe um risco maior. Então, a orientação de quem está gripado é ficar em casa. Você está gripado, fica apavorado, acha que é Covid, acha que vai piorar. Calma. Né? Por isso que a importância de se manter. Hoje tem um telefone, inclusive na secretaria, que as pessoas disponibilizam, que é um 92. Né? Esse 92, ele precisa ser mais usado. Se a pessoa, alguém da população está preocupado, achando, tem vários médicos que estão de plantão atendendo 24 horas. Liga para o 92 e conversa com o médico, ou com o seu médico, né? Você pode, de uma certa forma, ser orientado a não ficar indo ao hospital, a consultórios, às vezes, onde pode correr risco. Tem uma outra pergunta aqui uma coisa que é uma pergunta mais assertiva que eu não te fiz, né? Em relação ao bloco anterior, antes que se distancie demais dele. Eu sei que você já falou na entrevista, mas na sua opinião, o lockdown deveria ser adotado no Estado? Sim ou não, por quê?
Sim, no Estado, aí eu volto a dizer em relação à questão da diversidade do tamanho que, por exemplo, o município de Campos hoje, né, o município de Campos tem uma extensão territorial importante, né, e a gente tem uma realidade um tanto quanto diferente do que acontece no Rio. Então, nós aqui podemos fazer esse planejamento aqui, e eu acho que é inevitável, cara. Eu acho que o lockdown também vai acontecer em Campos, eu acho inevitável. Isso é bem próximo do que vai acontecer. Qual o critério disso? O critério disso é justamente a questão da estatística, quer dizer, é você observar a questão da internação, dos leitos que estão cada vez mais sendo usados, enfim. Então, isso são decisões que tem que tomar. No Rio de Janeiro, quando você tem filas para internação, filas esperando CTI, isso sinceramente, eu penso que a atitude de demorar um pouco, cada dia que demora, são mais mortes que acontecerão. Então, eu acho que é imediato, o lockdown tem que ser imediato no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. E aí eu acho que existe essa perspectiva de você avaliar de acordo com o local, fazer uma decisão linear, né, para todas as regiões do Estado. Isso deve ser, eu acho que tem que dar autonomia, e eu concordo, né, que tem que haver a autonomia de cada gestor e responsabilidade. O problema é que muitos gestores não têm essa responsabilidade, não têm um bom senso, né, e aí a gente fica naquela, né, quer dizer, quem é que vai tomar atitude pelo outro, né, isso às vezes preocupa a gente. E o pior, só para concluir, que casos de graves que aconteçam aqui no nosso entorno acabam sobrando para Campos. Né? Eu ia falar exatamente isso. Se Campos fizer o lockdown e São Fidélis, que está explodindo de casa, não fechar nenhum comércio. Isso você tem razão, você tem toda a razão. Nesse caso aí não adianta, não funciona, o lockdown da gente vai ficar quebrado pelos municípios vizinhos. Né? Nessa visão aí está correto, quer dizer, né? Vamos imaginar que infelizmente nem todos têm um bom senso de tomar atitude. Eu acho que isso é verdade. Só para lembrar, na mesma matéria que eu ouvi você e o Rodrigo, eu citei aqui, foi publicada no domingo, sobre a questão do lockdown, o Rodrigo Carneiro, seu colega infectologista, e eu vi várias fontes, falando dos dois especialistas da área, né? Mas eu vi várias fontes. A Defensoria Pública, pelo defensor Tiago Abud, entrou com ações coletivas para obrigar os governos de Itaperuna, São Fidélis, campeão. São Fidélis é a nossa Lombardia, a nossa pequena Lombardia, né, campeão estatisticamente e proporcionalmente mais de lavada aqui da região, né, de casos e mortes, infectados e mortes. Italva, Cardoso Moreira, Porciúncula e Varre-Sai. E a promoção de Justiça do Ministério Público Estadual Janeiro, encarregados da área de saúde, né? A Maria Prati, ela mandou na madrugada terminou, eu tive acesso ali na matéria no dia 9, então se foi no dia 7. Ela mandou um ofício para os prefeitos de Campos, São João da Barra, São Fidélis e São Francisco da Tabapuana. Né? Campos, Rafael Diniz, São João da Barra, Carla Machado, São Fidélis, já citei aqui, o Amarildo Henrique Alcântara, e de São Francisco, Francimara Barbosa Lemos. Há que se destacar que o Amarildo e a Francimara não fecharam os comércios. Mas, inclusive, em São Fidélis, eu acho que isso é um absurdo. Embora também São Francisco tem também casos, né, já confirmados, enfim, e óbito confirmado. Mas eu vou ler aqui, tá, o que a promotora Maristela recomendou aos prefeitos, esses 4 prefeitos, que elaborem, a partir do estudo que a gente falou aqui da Fiocruz, da quarta-feira da semana passada, abre aspas, que elaborem um estudo técnico devidamente embasado em evidências científicas
em análise sobre as informações estratégicas em saúde, vigilância sanitária, mobilidade urbana, segurança pública e assistência social, a justificar a tomada de decisão sobre a adoção ou não do lockdown como medida extrema do distanciamento social, contra a disseminação do novo coronavírus, com a suspensão expressa de todas as atividades não essenciais à manutenção da vida e da saúde, fecha aspas, né, doutora Maristela Naurati, do Ministério Público. Quer dizer, esses municípios vão ter que não só decidir, como ter que justificar com estudo técnico a sua decisão. Né? Mas você acha que vai chegar, né, Nélio? Vai chegar, a responsabilidade. Sabe o que acontece, Luiz? Eu acho que vocês falaram aí no início. A gente parte do princípio seguinte, que o Ministério da Saúde vinha com mandeta numa linha, né, por incompatibilidade política e de entendimento, né, racional, muda-se o ministro, né, entra o Taixe, que mantém a mesma linha, ele não mudou a linha, ele mantém mais o mesmo planejamento que estava antes, se manteve, né, porque cientificamente ele tem que manter, ele não pode mudar, né. Mas aí o exemplo realmente do gestor maior, do presidente, acaba atrapalhando muito essa questão dos outros gestores. Então, essa ação de coletiva que deveria ser, no sentido de buscar salvar mais vidas, e aí quando a gente fala isso, o salvar vidas, volta a falar aquilo que eu falei lá no início. É provável que esse estudo lá em inglês mostre que a população toda brasileira vai acabar pegando esse vírus. Tá? Se a gente considerar que o quantitário hoje é 10% só daquilo que sim, então vamos imaginar que a população, será que a população toda da Itália não pegou, da Espanha toda, que eu falo assim, grande parte, né, quer dizer, pelo menos os tais 40, 50, 60% da população, é provável. Então isso deve acontecer, porém, o problema é acontecer tudo de uma vez só. E aí sim, que está, quer dizer, não adianta muito, quer dizer, se trocar de novo o ministro e entrar o Osmar Terra, que preconiza a liberação, né, a abertura total, né, dizendo que confinado transmite mais, essa é a visão, né, parece que por estar dentro de casa a chance é maior, isso vai totalmente contra a ciência e isso aí pode trazer um problema muito sério, que é o adoecimento rápido de muitas pessoas ao mesmo tempo, e você sobrecarregar os leitos todos de uma forma geral. Então, eu acho que o lockdown é inevitável, ele vai acontecer sim, porém, não acho que ele vai ser na mesma linha ao mesmo tempo. Eu acho que cada gestor público tem que ter sim a sua autonomia e o bom senso. Infelizmente, isso não acontece, né? Enfim. É o problema. E para fechar só esse bloco, Nélio, o que você viu o decreto aí do município de Campos ontem, ampliando o fechamento do comércio até 24 de maio, com restrição a atividades físicas ao ar livre, se viu, o que acha dele? Eu acho que a gente concorda, apesar de a gente ver outros países aí que, mesmo fechando, eles até liberavam, por exemplo, as atividades físicas, né? Desde que não, com a recomendação de não se chegar próximo e tal. Então, existem alguns países que liberavam nos parques, mas com controle. Só que a gente volta a dizer a questão do bom senso, as pessoas não têm. Então, eu acho que já que a gente não tem controle sobre isso, eu acho que está adequado, porque quem é que garante que vai todo mundo à mesma hora caminhar? Né? Quem é que não pode garantir que a hora que cada um pode ir à rua fazer atividade física? Então, infelizmente, né? Porque a atividade física é uma das formas de proteção orgânica contra a evolução da doença. Então, faz parte da gente se preparar para uma doença, se cuidar da saúde. E quando a gente fala que quem adoece mais de uma forma grave é o hipertenso, o cardiopata, o diabético, o obeso, essas pessoas, se elas fazem um tratamento adequado, se o diabético toma medicamento na hora certa, se o hipertenso toma remédio certinho, se todo mundo se cuida e principalmente faz atividade física, se alimenta bem, o problema, Luiz, é que nessa época de confinamento, a viagem para a geladeira tem sido muito frequente. As pessoas, então, toda hora abrem a geladeira para comer, né? Porque fica em casa o tempo todo, né? Então, uma coisa diferente para fazer é comer.
Então a pessoa entra sem estar no grupo de risco, depois passa a ficar no grupo de risco, né? Porque começa a ganhar peso, né? Então isso fica complicado. Mas a gente precisa se cuidar, e atividade física. Agora, em casa você pode fazer atividade física, né? Com criatividade, não é isso? Quer dizer, fazer uma caminhada se você tiver quintal, se não tiver, tem uma escada que você pode subir e descer, você pega lá um saco de feijão e arroz e faz lá um bíceps. Não, tem que ter criatividade para você fazer uma atividade física. E na rua, teoricamente não teria problema se as pessoas ficassem afastadas, mas eu, de vez em quando, passo a rua, né, quando a gente vai trabalhar, e vejo grupos de pessoas caminhando, né, próximas uma da outra. Então, quem é que vai ter esse controle? Então, acho que foi uma decisão acertada, sim, e a questão do comércio fechado, eu acho que, infelizmente, isso é um processo pré-lockdown. Né? Eu acho que é um processo pré-lockdown. O lockdown, acho que é inevitável. Eu acho que vai acabar acontecendo. Vamos para o intervalo? Vamos lá. Sim. Vamos lá, Luiz. São 8h42. Eu gostaria de colocar só observando todo o comentário do Nélio, e claro que evidente, diante de toda a sua experiência, a Luiz e os ouvintes da Folha FM, como que esse vírus, ele é poderoso, ele é organizado. E, infelizmente, como disse o Nélio, nós não estamos tão organizados assim, porque a própria ação coletiva que o Nélio citou aí do governo federal, ela é claramente exposta que não existe, mediante a coletiva do ministro Nelson Teich ontem, onde ele foi pego de surpresa, avisado pela imprensa, né? A imprensa o avisou que o presidente havia decretado mais 3 atividades como essenciais: academias, salões de beleza e barbearia. Então, quer dizer, o vírus, ele é tão organizado e poderoso que ele coloca a gente numa situação que, se a gente não tiver organizado e realmente com pensamento único, a gente vai se danar aí, desculpa a expressão, nessa história toda, porque o doutor Nélio colocou o grupo de risco. Entre aqueles que estão no grupo de risco está o obeso. E o que você precisa para ser obeso? Entre, né, as práticas aí, a má alimentação e o sedentarismo. E o que o vírus faz? Faz com que a gente não consiga se organizar de maneira que a gente consiga praticar esporte ao ar livre, que é, sem dúvida, uma das melhores maneiras de praticar o esporte e de manter o organismo saudável. É muito complicado. Se a gente não se organizar melhor aí, eu acredito que a coisa vai complicar muito. São 8h44. Bom, Cláudio, só para o leitor, o ouvinte que esteja chegando agora, embora Bolsonaro tenha colocado salão de beleza, barbearia, academia de esporte como serviço essencial, os governadores Rui Costa da Bahia, Camilo Santana do Ceará e Helder Barbalho do Pará falaram que vão ignorar solenemente o decreto do presidente e vão continuar mantendo essas atividades fechadas em seus estados. Esperamos que outros governadores o sigam, pois o Supremo deu esse poder aos governadores e prefeitos. Isso, complementando, os prefeitos também podem ignorar isso. Tomara que sigam esse exemplo. Bom, 8h45, rápido intervalo, então voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, com o médico infectologista doutor Nélio Artiles, ao vivo, no sistema no Skype, né? No videoconferência aqui pela Folha FM, com o streaming direto aí no Face. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Voltamos em instantes. A Prefeitura de Campos agora tem um telefone exclusivo para casos de coronavírus. É o 192.